Eu quero responder você que me escreveu falando desse medo de fazer todo esse trabalho para encontrar alguém e não ter ninguém, terminar sozinha. E isso é tão humano, você não está sozinha, eu recebo muitas cartas de parceiras que falam assim, eu tenho muito medo da solidão, eu tenho muito medo de fazer tudo o que eu tenho feito para viver um romance, para viver um amor e nadar e morrer na praia. E esse medo é humano. Pode ser no trabalho, a gente pode ter medo de estudar tanto e de não arrumar o emprego que a gente quer. Ou no meu caso, investir tanto nos cursos que eu faço, no trabalho que eu acredito e não atrair as pessoas que eu gostaria de atrair para estar trabalhando com essas pessoas. E a vida é assim. Esse medo, ele é quase necessário porque ele dá pra gente o sentimento de estar aqui, de correr riscos e de estar vivo, certo? Então, tem um lado do medo que ele é positivo, porque ele nos dá esse senso do que está acontecendo, do que pode acontecer, o senso da realidade. Porém, eu quero te falar duas coisas. Primeiro, muitas vezes esse medo não é seu. Esse medo veio lá de trás. E eu vou pedir para você pensar. Quando você pensa nesse medo específico que você escreveu, que é o medo de não ter ninguém, quem te faz lembrar esse medo? E aí vai lá e faça IFT. Apesar desse medo que eu tenho, ligado ao meu passado, porque a minha mãe, esse medo é a cara da minha mãe. Porque ela me ensinou tanta coisa, mesmo assim eu me amo e me aceito. Bate no ponto do karatê e vai repetindo esse medo de não encontrar amor, porque e aí você completa com o que você lembrar do seu passado. Então isso é a primeira coisa. O medo nós aprendemos lá atrás e quanto mais a gente chegar na fonte, mais a gente consegue trocar o medo pela confiança. Porque são os dois lados, certo? Eu tenho sim o medo de não chegar no meu ponto final. Porém, eu tenho mais confiança ainda que me faz ter força todos os dias para fazer o que é necessário ser feito. Isso é uma coisa que eu quero falar. E a outra coisa que eu quero te dizer é o seguinte. Nós não temos medo da solidão. Nós temos medo do que nós sentimos se não tivermos alguém. Então, olha só o que eu estou te falando. Não é não encontrar alguém que dá o medo, mas o que você sente em relação a esse pensamento. Nós temos medo do que nós sentiremos mais do que da coisa em si. Então, aí eu te peço, faça uma análise séria. Você tem medo do quê? Quais são os sentimentos que acompanham quando você pensa que não vai ter ninguém no futuro? Faça uma lista desses sentimentos. É um sentimento de fracasso? É um sentimento de tristeza profunda, porque você já viu no passado e aí cada pessoa tem uma história diferente. Eu vou pedir para você analisar a sua história. Quais são os sentimentos ligados a esse medo de não viver um relacionamento no futuro? Eu tô aqui na torcida por você e eu espero do fundo do meu coração ouvir você participar comigo o seu sucesso no amor. Porque sim, você nasceu para ser amada. E se você sonha com isso, é porque isso já existe. Você só precisa acreditar. Muito obrigada, fica com Deus e, por favor, participe comigo do seu sucesso. Muito obrigada. Gostou desse vídeo? Clique aqui no botão inscrever-se e não perca o próximo. E aproveite para clicar no link abaixo e conhecer o Pronta para o Romance.